A gente sempre grava os nossos estudos. Depois a gente disponibiliza, a gente tem um canal aí no YouTube, e a gente sempre disponibiliza esses estudos que a gente faz, né? Pois bem, vamos lá. Recordação da existência corpórea. Vamos ver o que é que Kardec pergunta na sua primeira questão, nessa questão 304, quando ele pergunta se lembra o espírito da sua existência corporal. Vocês entenderam esse contexto aí que a gente falou no começo, né? A pergunta de Kardec, a preocupação de Kardec é da vida do espírito. A gente está estudando o capítulo 2º do Livro dos Espíritos, que trata da vida espiritual. Então, estudando este capítulo da vida espiritual, a preocupação de Kardec é, sabendo que nós somos espíritos, a gente já estudou isso aqui, e estamos no corpo. Mas quando há o processo do desencarne, quando o espírito desencarna, quando o corpo morre, a preocupação de Kardec é se o espírito que somos nós permanecemos com as lembranças da vida corporal que tivemos. Entenderam essa preocupação aí? Então, lembra-se os espíritos da sua existência corporal? Essa é a pergunta de Kardec nessa questão 304. E Kardec e os espíritos colocam: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se de que foi como homem, do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. O comentário de Kardec é que, tal qual o homem que chegou à madureza e ri das loucuras de moço, das suas puerilidades na meninice. Essa é a abordagem dos espíritos. E é importante que, quando a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai amadurecendo nos postulados espíritas, vai vivenciando algumas oportunidades de dialogar com os espíritos, como é o nosso caso. A gente trabalha em algumas reuniões mediúnicas, a gente toda semana tem a oportunidade de conversar com as almas dos homens que já viveram na Terra. Então, de posse dessas informações, desses conhecimentos, é natural que a gente vá aprofundando o entendimento. E os espíritos que colocam essas respostas, eles colocam isso de uma forma genérica, de uma forma abrangente, e que nem sempre a realidade do porvir, do desencarne, é desta forma. Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te reafirmo que frequentemente ri. Quando a gente vai estudar outras obras, que a gente vai trazer alguns exemplos aqui, como, por exemplo, a obra de André Luiz, que fala da vida no mundo espiritual, a gente vai ver alguns depoimentos de André Luiz falando das recordações que os espíritos passam a ter no mundo espiritual. Não é algo automático, não é um processo de desencarnou, me lembrei. Não é assim. É um pouco isso que a gente vai estudar aqui, tá? A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte. Aí os espíritos vão aprofundando um pouco isso que a gente comentava. Não. Vem-lhe pouco a pouco. Qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. De novo, os espíritos vão colocando isso, contextualizando. A informação é genérica. Como se dá, particularmente para cada um de nós, se dá de forma diferente. Porque nós temos graus de evolução, de maturidade espiritual diferente. A gente vai ver aqui outros comentários dos espíritos a esse respeito.
Pois não. A gente vai chegar aqui. Kardec teve essa mesma preocupação. A nossa amiga perguntou se ele lembrava de todas as encarnações. Aí eu estou dizendo que Kardec teve essa mesma dúvida. Vamos ver aqui o que é que eles dizem. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um só golpe de vista retrospectivo. Resposta dos espíritos. Lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que dela resultam, para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma, e das quais nem sequer procurará recordar-se. Isso acontece com todos nós. Tem coisas que acontecem na nossa vida que simplesmente a gente releva, passa ao largo, digamos assim. Na vida do espírito é a mesma coisa, é semelhante essa situação, porque nós somos espíritos, não é? Vamos mais para frente. Mas se quisesse, poderia lembrar-se delas, pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Interessa, deixa isso para lá, né? Vamos para a frente, digamos assim, né? Vamos mais. Entrever o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura, certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. De novo, todos os espíritos têm essa clareza? Não. Nem todos os espíritos têm essa clareza, porque depende do grau de maturidade e de evolução de cada espírito, né? Vê e compreende muito melhor do que a vida dentro do corpo. Por que ele está dizendo isso? Porque o espírito encarnado no corpo, a gente está circunscrito à realidade tangível da matéria. Nós somos espíritos encarnados. Quando a gente sai do corpo, a vida se amplia, a visão se amplia, e você passa a ter uma visão mais ampla do conjunto, para compreender a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito. Ou seja, vendo de fora, a vida de fora do espírito encarnado, o espírito compreende os porquês. Por exemplo, ainda hoje de tarde, agora às 2 horas, a gente estava no velório de um amigo que desencarnou essa madrugada com 55 anos de idade. Passou por um processo de uma doença e, como espírita que ele era, e nós também o somos, a gente foi convidado a dizer algumas palavras, trocar algumas informações, consolar, porque a doutrina espírita é consoladora. E a gente colocava que hoje, na carne, a gente talvez não compreenda muitas das motivações e das razões de tudo isso. Mas um dia a gente compreenderá melhor. Por que a gente dizia isso? Porque na carne, ainda influenciado pela matéria e pelas circunstâncias da realidade berço-túmulo, tem coisas que a gente não sabe os porquês. Por que um jovem de 55 anos desencarna e outro, na madureza das idades, com 95 anos, permanece vivo em cima de uma cama? Por quê? A gente fica discutindo essas coisas. Por que alguém passa uma vida limitado a movimentos muito restritos e outro, na flor da idade, desencarna? Então, o que Kardec está colocando aqui, que pergunta aos espíritos e que os espíritos respondem, compreende a sua necessidade de sua purificação. O espírito, quando olha a vida do espírito, ele passa a compreender por que ele apenas viveu 55 anos nessa existência.
E o outro compreende porque ele expurga na matéria um período que ele não tem tanta lucidez espiritual enquanto encarnado. Estão compreendendo, gente? A gente começa a compreender a coisa de fora da matéria. Aí a gente parece aquele personagem de humor que dizia antigamente, fazia, é? A gente vai dizer isso, é? Então quer dizer que eu estou passando por isso, porque eu preciso desse tempo adicional em coma, em vida vegetativa, porque este espírito precisa expurgar pela encarnação na matéria essa situação desta alma que precisa evoluir. Porque, enquanto espíritas, a gente compreende que a encarnação é um mecanismo de expurgar da alma as necessidades que nós temos com os desalinhos e desacordos de vidas pregressas. Oi? Ficaram presos aí, foi? Oi. Coisas da matéria, espírito preso no elevador, né? Hein? Bom, então, gente, vamos entender que a gente vai compreender melhor essa situação fora da matéria. É isso que Kardec está dizendo a gente aqui. Ok, gente? Aí a gente traz o exemplo da Revista Espírita de dezembro de 1865, quando tem um diálogo de dois espíritos sábios, que na Terra tinham uma certa maturidade intelectual, mas eram incrédulos quando encarnados. Não acreditavam nas coisas espirituais. E mandaram alguns artigos, algumas informações, mensagens espirituais a seus amigos da Terra. E Kardec relata isso na Revista Espírita. Então, vamos ler aqui para a gente contextualizar, entender esses diálogos, não é? Então, a questão é, quando os mais incrédulos e obstinados transpõem o sólido da vida corporal, são forçados a reconhecer que continuam vivos. Ou seja, mesmo descrentes na matéria, quando se chega do outro lado, chega a informação de que continuam vivos, que são espíritos, porquanto não mais carnais, e que, consequentemente, há espíritos, não é? Que esses se comunicam com os homens, pois eles mesmos o fazem. Mas a sua apreciação do mundo espiritual varia em razão de seu desenvolvimento moral. Era um pouco aquilo que a gente conversava. A compreensão da compreensão do desenvolvimento moral de cada espírito faz mudar a percepção que cada um tem da realidade espiritual, de seu saber ou de sua ignorância, da elevação ou abjeção de sua alma. Os dois espíritos de que falamos, em vida, pertenciam à classe dos homens, de ciência e de alta inteligência. Ambos eram fundamentalmente incrédulos, mas homens esclarecidos. Sua incredulidade tinha como contrapartida eminentes qualidades morais. Assim, uma vez no mundo dos espíritos, prontamente encararam as coisas em seu verdadeiro ponto de vista e reconheceram o seu erro. Ou seja, espíritos eminentemente esclarecidos cientificamente na Terra, mas ligados às coisas da matéria, ao despertarem no mundo espiritual, reconheceram a realidade da vida espiritual e vêm conversar através dessa comunicação, né? Sem dúvida, nisto nada há de extraordinário. E que não vejamos todos os dias, e se publicamos suas primeiras impressões, é em razão do seu lado eminentemente instrutivo. Um e outro morreram há pouco tempo,
O primeiro, o senhor L., era um cirurgião do hospital e cunhado de um cidadão chamado Veron, membro da Sociedade Espírita de Paris. O segundo, senhor Guy, era um sábio economista intimamente conhecido do senhor Collier, membro da sociedade. Inutilmente, o senhor Veron havia tentado trazer ao seu cunhado as ideias espiritualistas. Depois de morto, ele foi mais acessível às suas instruções, e eis uma das primeiras comunicações dele recebidas. Isso é comum. A gente que é espírita, muitas vezes a gente tem intenção de esclarecer a algum parente, algum amigo, alguma informação espírita, que não são espíritas, mas as pessoas não querem saber. Não ligam para o que você está dizendo. Foi o caso. O cunhado era espírita e tentava dar uma informação a este homem que, quando desencarnado, veio reconhecer a existência do espírito, né? Então, isso foi em Paris, outubro de 1865. Meu caro cunhado, eis a resposta. Dona Lília, como vai a senhora? Tudo bem? Graças a Deus. Meu caro cunhado, considerando-se que estamos, por assim dizer, na intimidade e que não temo tomar o lugar de alguém que vos pudesse ser mais útil do que eu, pois me solicitastes, atendo com prazer ao vosso apelo. Não espereis, desde hoje, ver-me desdobrar todas as minhas faculdades espirituais. Sem dúvida, eu poderia tentá-lo, e talvez com mais sucesso do que quando era vivo. Mas a minha presunção orgulhosa está muito longe de mim, e eu me julgava uma sumidade na terra. Aqui sou muito pequeno. Quanta gente, olha aí o depoimento do espírito lúcido, que não acreditava na vida do espírito, mas que quando desperta numa realidade espiritual, traz esse depoimento. Quanta gente que eu desdenhava e cuja projeção e ensinamentos me sinto feliz por encontrar hoje. Os ignorantes daqui de baixo são muitas vezes os sábios lá do alto. E quanto à nossa ciência, que julga tudo saber e nada quer admitir fora de suas decisões, é ilusória e limitada. Ou seja, amigos e irmãos, é a constatação de que nós estamos engateando. A gente sabe muita coisa, a gente tem a presunção de todo conhecimento. E quando a gente se desperta para uma outra realidade, a gente faz, puxa vida, era tudo verdade. Ainda hoje, a gente estava vendo um vídeo que o autor palestrante espírita, o Jorge Elahar, ele falava sobre a questão da ciência e da filosofia, que foi, digamos assim, oprimida pela religião durante muitos séculos na Idade Média, e quando chega mais ou menos no século XVII, no século XVIII, a ciência começa a tomar conta e esquece a religião, e cria um antagonismo com a religião. E dessa falta dessa religiosidade, dessa falta de fé, a humanidade perde um pouco as referências, perde um pouco o referencial, porque a humanidade, alimentada por essa filosofia e por essa ciência, que tenta encontrar todas as respostas na matéria, porque essa ciência e essa filosofia é materialista, ausenta-se do mecanismo da fé, da religião, um contraponto às opressões que sofreram da religião ao longo de tantos séculos da Idade Média. Então, é um pouco essa realidade que estes cientistas e filósofos do século XVII, do século XVIII, se tornam materialistas, com tantos escritores e filósofos que esquecem e ausentam-se da ideia de Deus. É um pouco isso que ele relata aqui, né? Ó orgulho humano, por quanto tempo ainda, por força do hábito, permanecerás nesta terra, onde depois de tantos séculos, o espírito de rotina entrava o progresso em sua marcha incessante. Não conheço um fato
ele está fora de meus conhecimentos, portanto, não existe. A ciência dizia isso. Eu não conheço esse fato. Está fora dos meus conhecimentos e da minha prova. Portanto, não existe. Não é possível, não é? Tal é o nosso raciocínio aqui embaixo. É que se o admitíssemos, ou pelo menos estudássemos esse fato, resultado de leis desconhecidas, teríamos que renunciar a sistemas errôneos apoiados em grandes nomes que constituem nossa glória. E ainda pior, teríamos que concordar que estávamos enganados. Não. Nós outros negadores encontramos um Galileu universal que vem nos dizer: eu sou espírito, estou vivo, fui homem, e vós mesmos fostes espíritos e vos tornareis como eu, até que por uma série de encarnações vos sereis depurado para subir outros degraus da escada infinita dos mundos. E nós negamos. Ele faz referência aqui ao nosso Galileu Galilei, que a ciência da sua época não concordava com ele e o condenou a ser queimado na fogueira. Então ele faz essa projeção dizendo: encontramos um Galileu universal que nos dizia: eu sou espírito, estou vivo, fui homem, e homem vós mesmos fostes espíritos e vos tornareis como eu, até que por uma série de encarnações vos tereis depurado para subir outros degraus da escada infinita dos mundos. E nós negamos. Esse é o paralelo que ele faz, né? Mas, como dizia Galileu, após suas retratações, e contudo ela se move. É aquela história, Galileu de Galilei dizendo: a Terra é que gira em torno do Sol. E a igreja o condenou junto com o Estado para dizer: não, é o Sol que move-se em torno da Terra. Aí Galileu Galilei dizia não. Então ele abjurou para não ser condenado, para não morrer queimado. Aí dizem que ele disse baixinho, mas contudo ela se move. Essa foi que é a história. Tá bom, vocês não vão condenar, mas que ela se move, ela se move. Então, na época, a ciência negava Galileu. E ele faz esse paralelo dizendo: os espíritos existem, eles estão vivos, eles se comunicam. E a gente condena dizendo que é mentira. É esse paralelo que ele faz, né? E, contudo, os espíritos aí estão, eles se manifestam e nenhuma negação poderia derrubar um fato. O fato brutal existe, nada se pode contra ele. O tempo, esse grande instrutor, fará a justiça de tudo, varrendo uns, instruindo os outros, sede dos que se instruem. Sejamos nós, então, dos que querem aprender, dos que querem entender as coisas, né? Eu fui ceifado na idade madura do meu orgulho e sofri a pena de minhas negações. Evitai minha queda e que minhas faltas sejam proveitosas aos que imitam meu raciocínio passado, para evitar o abismo das trevas de onde vossos cuidados me retiraram. Vede, ainda há perturbação em minha linguagem. Mais tarde poderei falar-vos com mais lógica, sede indulgente para com a minha juventude espiritual. Ou seja, essa foi uma comunicação desses espíritos que, antes de ser lida essa comunicação na Sociedade de Paris, o espírito comunicou-se espontaneamente, ditando o que se segue. Senhor Kardec, permiti que um espírito que os vossos estudos levaram a considerar a existência, o sei Deus, sob o verdadeiro ponto de vista, vos testemunha o seu reconhecimento. Ou seja, é a fase embrionária do espiritismo que Kardec, com o auxílio de diversos médios, estudava as comunicações dos espíritos. Então, esses espíritos vinham em auxílio do codificador esclarecer muita coisa, né? Nesta terra, ignorei vosso nome e os vossos trabalhos. Ou seja, ele teve conhecimento da codificação espírita. E ele dizia: eu ignorei o seu trabalho, eu ignorei o vosso nome. Talvez, se me tivessem falado de uns e dos outros, eu tivesse exercido a meu respeito a minha veia trocista, como costumava, em todas as coisas tendentes a provar a existência de um espírito distinto do corpo.
Então, eu era cego, perdoai-me. Hoje, graças a vós, graças aos ensinamentos que os Espíritos espalharam e vulgarizaram por vossa mão, sou um outro ser. Tenho consciência de mim mesmo e vejo o meu destino. Quanto reconhecimento vos não devo, a vós e ao Espiritismo. Quem quer que me tenha conhecido e leia hoje o que é a expressão do meu pensamento, exclamará: este não pode ser aquele que conhecemos, aquele materialista radical que nada admitia fora dos fenômenos brutos da natureza. Sem dúvida, entretanto, sou eu mesmo. Ou seja, constatou a realidade da vida do espírito. Meu caro cunhado, o cunhado dele que tentou levar a informação espírita para ele, ele não deu bola, né? Meu caro cunhado, a quem devo sinceros agradecimentos. Diz que cheguei a bons sentimentos em pouco tempo. Agradeço-lhe a amenidade a meu respeito, mas, sem dúvida, ele ignora quão longas são as horas de sofrimento resultantes da inconsciência da própria existência. Eu acreditava no nada e fui punido por um nada fictício. Sentir-se e não poder manifestar-se. Julgar-se disseminado em todos os restos, espaços da matéria que forma o corpo. Tal foi a minha posição durante mais de 2 meses, 2 séculos. As horas do sofrimento são longas, e se não tivesse ocupado em me tirar dessa má atmosfera de niilismo, se não me tivessem constrangido a vir a estas reuniões de paz e de amor, onde eu não compreendia, não via e nada entendia, mas onde fluidos simpáticos agiam sobre mim e me despertavam pouco a pouco de meu pesado torpor espiritual, onde eu estaria ainda? Meu Deus, né? Deus, que doce nome a pronunciar, por quem foi por tanto tempo obstinado em negar esse Pai tão grande e tão bom. Meus amigos, moderai-me, porque hoje só uma coisa temo, é tornar-me fanático dessas crenças que eu teria repelido com vides e engodos, se outrora tivessem vindo ao meu conhecimento. Nada direi hoje sobre os trabalhos de que vos ocupais. Ainda estou muito novo, muito ignorante para ousar aventurar-me em vossas sábias dissertações. Já o sinto, mas ainda não sei. Dir-vos-ei apenas isto, porque eu sei. Sim, os fluidos têm uma influência enorme como ação curadora, se não corporal, de que nada sei, pelo menos espiritual, porque experimentei a sua ação. Eu vos disse e repito com felicidade e reconhecimento. Eu ia constrangido por uma força invencível, sem dúvida a de meu guia, às reuniões espíritas. Eu nada via, eu nada entendia. Entretanto, uma ação fluídica que eu não podia compreender curou-me espiritualmente. Ele dá um depoimento da assistência que ele recebeu na pátria espiritual, sendo trazido às reuniões espíritas para ser beneficiado por ações fluídicas no seu próprio espírito. Ok, gente? Agradeço penhoradamente a todos aqueles que adquiriram direitos eternos ao meu reconhecimento, tirando-me do caos onde eu havia caído, e vos peço, meus amigos, a bondade de me permitir vir assistir em silêncio às vossas sábias assembleias, mais tarde pondo minhas fracas luzes científicas à vossa disposição. Não é bacana isso, gente? Isso é interessante porque talvez vocês não percebam o alcance e a grandeza dessas comunicações por não estarem vivenciando, não terem tido ainda a oportunidade de vivenciarem experiências em salas mediúnicas. Mas, por exemplo, uma assembleia como essa, onde a gente tem aqui, sei lá, 70, 80 pessoas encarnadas, provavelmente deve ter 100, 150, 200 espíritos desencarnados. Eu não estou vendo, não pensem que eu estou vendo isso, não estou vendo. Se tiver algum médium vidente, depois não diga não, mas deve ter uma assembleia em igual número aqui presente.
assistindo isso. Isso é a constatação da fé espírita. E numa assembleia como essa, se vocês estão sendo tratados com a informação, com o conhecimento e com o benefício fluídico da presença dos amigos espirituais de cada um de vocês, por certo, os outros irmãos desencarnados também o estão sendo assistidos e sendo tratados. E essa é a maravilha dessa informação. Isso aqui é um laboratório vivo. Aí vocês perguntam, aí é só na casa espírita que é esse templo e é esse hospital? Evidentemente que não. Todos os templos religiosos, onde o amor do Cristo, onde a paz do Cristo se faz presente, são escolas e são hospitais. Todas as igrejas, todos os templos evangélicos, todas as casas que se fala sinceramente em nome de Deus, o Senhor Jesus aí estará, distribuindo as suas messes de amor, de paz, a toda essa turba de espíritos. Ou vocês acham que economicamente nós teríamos condições de atender assembleias de bilhões de espíritos que precisam ser assistidos na crosta da Terra? Vocês sabem quantas casas espíritas tem no mundo? Vocês sabem quantas casas espíritas tem no mundo? 12 mil casas espíritas tem no mundo. 99,9% delas no Brasil. 100 e poucas em outros países. Será que o benefício do amor, da paz e da cura está restrito apenas às nossas casas espíritas? Não poderia, não é, meus irmãos? Quantos espíritos são necessitados de amor, de paz e de bênçãos neste momento, nessas dificuldades do mundo? Milhões de espíritos são necessitados nessa hora. Então, neste momento que o mundo atravessa, há uma cruzada de amor, dirigida pelo Senhor Jesus, para que o benefício se expanda e atinja todas as coletividades que falam de amor, que falam do Cristo em sinceridade. É claro que se exclui daí aquelas casas, aqueles templos que não fazem o bem pelo bem, mas fazem proveito próprio, mas isso é a conta de cada um. Mas todos aqueles templos religiosos que falam de amor, que falam de bem, são candidatos a proporcionar esse bem-estar pela humanidade. Daí essa importância, porque o fluido de amor, ele se transmite em todas as dimensões e em todas as capacidades. Estão compreendendo, gente? É nisso que nós estamos entrando. É isso que a gente começa a compreender enquanto espíritas, enquanto cristãos, porque a nossa visão se amplia, se expande e a gente começa a compreender o nosso papel diante dessa transição planetária que nós estamos assistindo, não é? A responsabilidade nossa é porque talvez a gente já saiba um pouco mais. A gente já compreende um pouco mais. Aí a gente lembra aquela passagem do Evangelho que diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. É a nossa responsabilidade diante dessas informações. Estão compreendendo, meus irmãos? Então, ficamos felizes quando vemos esses depoimentos. E toda semana a gente atende 50, 60, 100 espíritos, individual e coletivamente, em nossas reuniões mediúnicas. É muito? É alguma coisa. Mas em assembleias como essa, são multiplicados esse atendimento por 2, por 3, por 4, por 5. Porque eu não sei a coletividade de espíritos que estão aqui. E todas as vezes é comum a gente chegar nas reuniões mediúnicas e o espírito dizer, rapaz, eu não aguento mais assistir palestra. Porque isso aqui é um templo. Isso aqui é uma casa que se desdobra. Isso aqui é um hospital no seio da coletividade humana, na crosta terrestre. Então, há muitos espíritos que estão por aqui, estão vivendo por aqui, sendo doutrinados e esclarecidos por aqui, ouvindo palestra, participando da sopa, do evangelho, vendo o amor ser espalhado no trabalho de cada um de vocês.
Então é isso, é o trabalho do amor em movimento. Entenderam, gente? O Espírito do Senhor Guia é outra comunicação, mas não vou ler não, porque é mais longa e é muita informação aqui, já são 4h35, vamos seguir o estudo. Como é que ao Espírito se lhe desenha na memória sua vida passada? A preocupação de Kardec. Como é que aparece na sua memória a vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Resposta dos espíritos. De uma e de outra forma. São-lhe como presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, quem estiver mais desmaterializado? É mais evoluído. O espírito mais evoluído. Quanto mais desmaterializado o espírito estiver, menos ligado às coisas da matéria, tanto menos importância dará às coisas materiais. Esta a razão porque muitas vezes evoca um espírito que acabou de deixar a Terra e verifica que nele que não se lembra de nome de pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. Ele já passou, já, não, tudo bem, já passou, eu não estou ligado em outras coisas já, né? É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Eu vou fazer uma observação aqui, ainda um dia desse, eu vou apenas revelar, porque é didático, é para o que a gente está estudando aqui. A gente atendia um espírito que era um daqueles espíritos que tinha sido vítima do acidente de 11 de setembro. Lembram do acidente de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, que atingiu as Torres Gêmeas? A gente atendia, dia desses, um espírito que tinha sido vítima daquele acidente de 11 de setembro. E a gente conversava com aquele espírito, ele dizendo que estava muito revoltado pela situação, porque ia visitar seu filho, era aniversário, e morreu, e passou a ter muito ódio dos árabes, de toda aquela situação que a gente conhece. Mas que, graças a Deus, ele tinha sido esclarecido, tinha se tornado um espírito muito revoltado e que, por isso, tinha transformado o seu perispírito, mas isso é outra coisa, eu não vou entrar nesse detalhe, mas que hoje ele já estava de volta à forma nominal e estava conversando, discutindo, mas que ainda tinha muito rancor daquela situação. Aí a gente dizia, meu irmão, vamos para frente, graças a Deus você já está recuperado, já passou, já se vão 20 anos, né, se eu não me engano, 22 anos dessa situação, e tudo passou, então vamos em frente, esqueçamos isso, que um dia, aquela história que a gente comentava no começo, a gente vai entender os porquês. Ou seja, ele ainda não tinha despertado para a realidade dos porquês. A gente dizia, um dia você vai entender o porquê. Nessa hora, o médium que estava incorporado nesse espírito teve a reação de, meu Deus, eu já explodi alguém. O espírito, nesta hora, foi revelado para ele. É por isso que eu estou dizendo isso aqui, porque a pergunta é aqui, como é que o espírito se desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço próprio da imaginação ou um quadro que se lhe apresenta? Nesta hora foi usado um recurso para aquele espírito de apresentar para ele um quadro de algo que ele já passou em existências pretéritas, que ele foi o algoz, provocando a explosão, uma guerra, alguma atrocidade. E que aquela explosão que hoje ele sofreu, que ontem ele sofreu, é consequência da lei de causa e efeito. Porque ninguém pode fugir da lei de Deus. Então foi revelado, por efeito didático para aquele espírito, esta informação para que ele tomasse conhecimento. Puxa vida, eu não sou mais vítima, eu estou respondendo porque eu agredi as leis de Deus. Esse é o mecanismo da lei de Deus. Essa é a compreensão que se revela. E a gente vai entender e vai estudar aqui que a gente não pode saber de tudo. A gente não pode saber o que a gente fez e quem a gente foi, porque a gente não teria capacidade de compreender. É um pouco isso que a gente vai estudar. Entenderam, meus irmãos? Vamos mais um pouquinho para frente.
O espírito, olha a pergunta de nossa irmã. O espírito recorda de todas as existências que precederam a que acabaram de ter? Resposta: todo o seu passado se lhe desdobra à vista quais a um viajou os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado mental. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Entendeu, minha irmã? O que ficou para trás, muito para trás, passou. A gente não sabe em que planeta a gente desenvolveu as nossas primeiras encarnações. Talvez não tenha sido nem aqui. Mas o que é que interessa? O que interessa é que a gente já chegou aqui. Então, o que passou, passou, né? Se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Quando Jesus coloque a mão na charrua e não olhe para trás, o que é que Jesus queria dizer? Deixa o passado no passado. Olhe para frente e para o alto. Por quê? Porque ele sabe o que nós somos, o que nós já fizemos. Esqueça, olhe para frente, deixe de lado, não é? Então, eu lembro de uma outra passagem do livro Voltei, Psicografia do Espírito de Irmão Jacó, um ex-presidente da Associação Espírita Brasileira, um ex-diretor da Associação Espírita Brasileira, que relata o seu processo de desencarne no mundo espiritual. Ele diz que foi socorrido para uma excursão numa determinada colônia espiritual e que esse grupo que estava sendo socorrido e conduzido a uma colônia espiritual foi conduzido pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes e outros auxiliares para passar no meio de uma zona turbulenta, digamos assim, na crosta da Terra, nos porões da Terra, saindo dos umbrais da Terra para acessar uma determinada colônia espiritual. E ele teria que atravessar uma ponte. E no pé dessa ponte, muitos espíritos dessa crosta ficavam gritando: assassinos, suicidas, saiam daí, vocês não têm mérito para atravessar, fiquem por aí. E os espíritos de Dr. Bezerra de Menezes e os auxiliares pedindo que eles sustentassem o pensamento. Elevem o pensamento, façam prece, peçam em Jesus, pensem em Jesus, mantenham os pensamentos elevados, olhem para frente e para o alto. Aí uma das criaturas que estava na fila para ser socorrido fazia: mas eu sou um assassino, eu cometi um equívoco. Aí nessa hora o doutor Bezerra de Menezes se aproxima dele e fala: meu irmão, olhe para cima, isso ficou no passado. Esqueça o que passou. Porque na hora que o pensamento dele começa a pensar no passado, cai a vibração daquele grupo. E quando cai a vibração daquele grupo, eles têm mais dificuldade de atravessar aquela zona de dificuldades. Eles precisam elevar o pensamento. O pensamento é força. Então, todas as vezes que a gente pensa negativo, pensa para baixo, a nossa vibração cai, fica mais pesada, fica mais densa. Então, deixe aos mortos o cuidado de encerrar os seus mortos. Olhemos, botemos a mão na charrua e não olhemos para trás. A gente errou, mas eu não quero errar mais. Eu quero olhar para frente. Eu não quero mais pensar no que eu já fiz. Eu já fiz, já passou. Me perdoe. Eu quero olhar para frente. É um pouco essa a lição que a gente está aprendendo, né? Então, vamos seguindo. Como considera o espírito o corpo de que vem a separar-se? Aí ele não liga, né? Como veste imprestável que embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. O corpo, a gente tem que ser grato a ele, porque foi o instrumento de manifestação do nosso espírito, mas ele já passou, já desencarnou, o espírito não está mais olhando para ele, né? Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, não está ligado a isso, como uma coisa que em nada o interessa. O caso de espíritos que ainda estão ligados ao corpo e à matéria é outra coisa, é um capítulo à parte, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito ossos, objetos que lhe tenham pertencido?
Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, onde considere as coisas terrenas. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos, é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenciam trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas, e não aqueles objetos. O pensamento das pessoas, umas às outras, é que nos atrai muito mais. Mas tem espírito, sim, ligado a coisas materiais, a gente sabe disso, estão presos a determinadas sensações, são particularidades que não vem ao caso a gente estar discutindo essas coisas aqui, né? E a lembrança dos sofrimentos que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam, frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhe faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espírito. Ou seja, lembrar das dores que a gente já passou e nos ter libertado dela faz a gente compreender melhor a felicidade que a gente possa gozar no mundo espiritual, né? Aí eu trago para vocês aqui esse exemplo, que eu acho que ele fecha e esclarece muito bem essa questão da lembrança da vida do espírito. Isso está lá no capítulo 21 do livro Nosso Lar, um capítulo intitulado Continuando a Palestra. Isso aqui é André Luiz, quando começa a tomar conhecimento da sua vida espiritual e do que é que ele pode fazer lá, e ele está aqui dialogando com a senhora Laura. A senhora Laura é a mãe de Lísias. Lísias é um mentor espiritual que foi atribuída a tarefa de cuidar de André Luiz no nosso lar. Assim que ele desperta, vai para o hospital se recuperar, então quando ele adquire consciência do seu espírito, ele foi se hospedar na casa desse amigo, Lísias. E essa era uma casa em Nosso Lar, na colônia espiritual Nosso Lar. E ele estava conversando com a mãe de Lísias, que era a chefe da casa, a senhora Laura. Então ele vira para a mãe de Lísias e pergunta: Senhora Laura, exclamei-a, interrompendo-a, permita por obséquio uma parte, perdoe a curiosidade. Ou seja, André Luiz despertou no mundo espiritual. E ele só se lembrava da sua vida de médico, não lembrava de mais nada. Ele lembrava da sua vida de médico na Terra, queria visitar a sua família, seus filhos, e por aí vai. Quem quiser saber mais detalhes, leia Nosso Lar. Perdoe a curiosidade, né? No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. O espírito desperto na colônia Nosso Lar, se eu queria saber mais alguma coisa do meu passado espiritual. Não dizem que a gente se lembra de tudo enquanto espírito? Como é isso? Se eu não estou lembrando de nada. Essa é a preocupação de André Luiz. Não estou isento dos laços físicos, ou seja, não estou desencarnado. Não já atravessei o rio da morte, eu não já morri, segundo André Luiz, né? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? A pergunta dele é: a senhora que já morreu também, feito eu. A gente é tudo defunto. Então, já que a senhora é defunta, eu também sou. Me diga uma coisa, a senhora lembrou rapidamente do seu passado ou esperou o concurso do tempo? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas, preso às coisas materiais. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Ou seja, que as recordações tragam para a gente lembranças que nos façam crescer, não é? Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. A vida eterna, a vida do espírito. Todos nós já nos equivocamos. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz. Do mesmo modo, portanto, somente a alma, muito segura de si, recebe tais atributos como realização espontânea.
As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar desse dispositivo da lei e, não raro, tendem ao desequilíbrio e à loucura. Aí André Luiz insiste. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido, que também estava no mundo espiritual, partilhava o mesmo estado da alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. É lindo o nome dele. André Luiz tem uma capacidade de criar nomes de personagens no livro Nosso Lar, que eu acho que é para a gente não botar o nome de nenhum filho, né? Longobardo. Se você encontrar algum Longobardo, meus amigos aí que vocês estão na época de colégio, se vocês encontrarem na chamada algum Longobardo, tenha certeza que ele é filho de algum parente espírita. Ele trouxe essa lembrança de um livro espírita, né? Então, coincidiu, aí foram consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame de nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Vê quanta informação, gente. A esposa e o marido começaram a ter lampejos de lembrança. Aí disseram, vamos procurar o Ministério do Esclarecimento. Chegando no Ministério do Esclarecimento, encontraram o assistente Longobardo, pegou uma fichinha, né, no sistema, foi atendida, aí disse, olha, o que é que a senhora deseja? Esse amigo, depois de olhar as nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores, recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, veio a informação, a seção do arquivo. Chegaram lá no arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Olha a confusão aí. Está vendo, Lisboa? A gente tem um arquivo da gente lá guardado no data center, na nuvem. Está tudo na nuvem, arquivado. Né? Anotações particulares. Aconselharam-me os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos. Pegaram as nossas próprias memórias e dizer, vai ler aí, passa 2 anos lendo o livro da tua vida, da tua existência, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Eles só liberaram para ele acesso a 300 anos. A senhora que é mãe de Lísias, já está esclarecida, eu só vou liberar para a senhora ler o seu passado durante 300 anos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes às outras épocas. Estão entendendo, gente, o que é a doutrina espírita? Estão compreendendo a história? A gente está estudando Kardec, Livro dos Espíritos, a gente vivencia a informação espírita, a gente pega André Luiz e começa a entender o conjunto da obra. A gente vai se lembrar? Vai. A gente vai ter acesso às informações? Vai. Mas como é isso? André Luiz está mostrando aqui, na literatura acessória. Como é isso? A mãe de Lísias, um espírito já esclarecido, na colônia Nosso Lar, começou a ter lampejos de esclarecimento. Aí disse, eu queria saber o meu passado. Aí o companheiro dela espiritual disse, eu também queria. Vamos lá no Ministério do Esclarecimento. Chegou lá, Longobardo olhou para ela assim, olhou para ele, olhou o mapa mental. Tá. Vá ali falar com os atendentes ali, os magnetizadores, na seção de arquivo. Aí foi lá, ele pegaram, separaram, disse, toma aqui,
esses volumes aqui, 300 anos de vida. Ah, mas eu queria acessar um milênio. Meu amigo, deixa quieto. Acesse só 300 anos. Eu estou vendo o resto aqui. Tu quer que eu diga? Tu quer que eu conte agora os 700 anos ou deixa para depois? Leia só os 300 anos. Então, o chefe de serviço não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes às outras épocas. Aí André Luiz pergunta, e bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Bastou ler o livro? Não. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda nosso débito para as organizações do planeta. Compreenderam, meus irmãos, o mecanismo de lembrar das existências pretéritas? É assim. Essas informações estão num data center de cada um de vocês. Porque eles não receberam passes magnéticos dos técnicos para liberar? Está no data center de todos nós. Nos nossos arquétipos espirituais. Apenas que, por misericórdia de Deus, das leis divinas, está bloqueado. A gente não pode acessar. Somente com conhecimento e com autorização, essas informações são o quê? Liberadas. Quando a gente tiver capacidade de enfrentar a quem? A nós mesmos. E serenidade para enfrentar tudo isso. Estão entendendo, gente? Então, essa é a informação da doutrina espírita. A gente tem acesso ao passado? Sim. Mas é automático? Não. Depende do grau de cada um. E muitas vezes, como nos explica André Luiz no livro No Mundo Maior, se eu não me engano, no capítulo 3 e 4, explicando o cérebro humano, a gente vive o passado, o presente e o futuro. São as camadas do cérebro. Ou a gente vive no futuro, que são as ilações superiores da vida, no presente, que são as realizações do momento presente, ou no passado, nos nossos arquétipos. A gente tem os 3 andares em cada um de nós. Agora, para qual andar a gente quer descer? Depende da nossa capacidade de esclarecimento. Falam que Chico Xavier era um espírito que tinha acesso a 10 mil anos de encarnações pretéritas. Ele tinha acesso, na sua capacidade espiritual, de conhecer 10 mil anos. Já pensou? Eu não sei se é verdade, se é 10 mil, se é 5 mil, se é 2 mil, se é 3, não interessa. Provavelmente ele era um espírito muito mais lúcido, que tinha capacidade de compreender. Então, quando a gente tem um espírito lúcido que tem conhecimento, vamos falar de 2 mil anos? Já pensou se a senhora soubesse o que foi que a senhora fez de Jesus para cá? O que foi que eu fiz de Jesus para cá? Se eu soubesse. O que foi que eu fiz de Jesus para cá? Com quem eu vivi, como eu vivi, de que forma eu reagi, era a minha realidade espiritual. O fundamental é o quê? Olhar para frente. Neste caso desse espírito, ela se perturbou e pediu para acessar determinadas regiões. É por isso que a gente vai acessando essas informações de uma forma ou de outra. Então, gente, a doutrina espírita é isso aí. Nos apresenta essas informações, mas nós ainda estamos muito longe de termos essa capacidade espiritual de compreender essas coisas de uma forma muito ampla. Quando a gente despertar no mundo espiritual, a gente vai saber que é verdade, que existia, e aos pouquinhos a gente vai adquirindo essas lembranças, vai adquirindo essa capacidade, lembrando que torcia pelo esporte, né? Aí eu faço, não, era um time que tinha lá em Recife, mais ou menos, se interessar, né? Mas não deixa para lá, né? É a história dos 2 amigos que, quando morresse, ia voltar, não? Sabe dessa história, não? 2 amigos, quando morresse, aí disse, ó, quem morrer primeiro, avisa o outro que vai comer a vida lá em cima, né?
Aí um disse, tá bom. Aí um morreu, foi primeiro, o outro disse, rapaz, eu quero saber não, deixa para lá. Aí quando foi um dia, o amigo que tinha morrido primeiro apareceu para o colega e disse, ei, rapaz, tá lembrado de mim não? Ele fez, tô, mas assim meio desconfiado. Ele fez, rapaz, tem duas notícias para te dar. Ele disse, diga, uma boa e uma ruim. Disse, diga a primeira boa. Ele disse, rapaz, a boa é que tem futebol lá em cima. Aí disse, rapaz, que coisa boa. Ele fez, e a ruim? Se a ruim é que tem jogo domingo e tu tá escalado. Então, é a vida do mundo espiritual. A gente vai revelando aos poucos, né? Vai entendendo essas informações assim, e graças a Deus, a gente vai aprendendo com a doutrina espírita a se esclarecer, a se tornar cada vez pessoas melhores, né? Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, nos ampare, e que a gente possa continuar sempre aprendendo com essa doutrina que nos apresenta descortina uma realidade muito maior, muito mais ampla, para a gente ter a serenidade de compreender os porquês da coisa da vida, ainda que de forma tão incipiente, não é? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Cristo, para a gente